Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte e agora eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, se vocês precisam de uma proteção veicular e estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e um preço especial, faça como o Fábio e o goleiro Vitor. Procure a Bem Protege. Agora, vamos falar do Atlético. O Atlético entra em campo hoje, às 7h15, em Montevidéu, no Uruguai, para enfrentar o Danúbio pela pré-Libertadores da América. O time atleticano treinou ontem à tarde e Levir Coupe só divulga a escalação do time 1 hora antes do jogo. Fred Jota, alguma dúvida para você nessa escalação? Pode vir algum tipo de surpresa pelo lado de Levir Coupe? Não, sem surpresa nenhuma. O que eu imaginava antes, não seria tanto uma surpresa assim, o Zé Wellison começar. Mas ele já deu a dica que quem vai começar é o Adilson. Eu gostei muito do Zé Wellison no sábado, saindo até mais para o jogo, uma função um pouco diferente até, né? A gente está acostumado àquela função mais de marcador, chutando a gol. Gostei muito da participação dele e até imaginei que ele começaria. Mas o Adilson ali é um cara para segurar mais a onda ali atrás, um jogador mais fixo. O Levi não quer correr riscos, né? Então ele vai com uma equipe, na minha opinião, cascuda. Tem o Hever, tem o Vitor, o Fábio Santos, Elias, Ricardo Oliveira, muita gente cascuda, né? O Luan já com vários Libertadores aí pelo Atlético, Tchará acostumado a jogar esse tipo de competição, apesar de estar devendo, na minha opinião. O que a torcida esperava era que a boa atuação do Guga se transformasse numa titularidade hoje, né? Mas eu acho que a hora dele vai chegar. E o Patrick também, apesar de todos os poréns, não deixa de ser cascudo, né? É interessante ver, assim, a gente viu as imagens ali, o treino ali foi no campo do Peñarol, que é um estádio novo, bonito, moderno, bem diferente do estádio que o Atlético vai encarar hoje, o Luiz Franzini. Eu até postei no meu Instagram, frederico.j, fotos do estádio Luiz Franzini, que fica num parque, o Parque Rondó lá em Montevidéu. Então, arquibancada de madeira, bem pequenininho. Todo mundo vai achar que vai ter pressão? Não, não vai ter pressão, porque o Danúbio não tem uma grande torcida. O estádio, inclusive, nem é do Danúbio, do Defensor, que joga amanhã lá contra o Barcelona de Guayaquil. Daí sai o adversário de Danúbio ou Atlético. Então, o Atlético não vai com surpresa, vai com um time já... Aquela estrutura do ano passado, com Igor e Hever ali na zaga. Única diferença em relação ao time do ano passado, já jogando junto. E eu acredito que vai ser um jogo de tranquilidade. Time cascudo, pouca pressão de torcida. Um time, o Danúbio, eu falei aqui na abertura do programa, fez só 4 amistosos nesse ano. Primeiro jogo oficial e um time jovem. Pode surpreender? Pode. Favas contadas? Jamais. Mas é um time cascudo, sério, que, na minha opinião, vai encarar essa partida com mais tranquilidade. Mas aí entra aquele ponto, Guilherme, que a gente fala, é jogo de Libertadores. Né? Porque a gente já viu, inclusive, outros times brasileiros. Nós tocamos aqui no assunto do Corinthians, que teve aquele problema na pré-Libertadores quando foi eliminado. Na época, o Tite era o treinador do Corinthians. Ronaldo, Roberto Carlos. Era um time que... Jogou pro Tolima. Pro Tolima. Agora, dá para dizer que vai ser fácil? Você acha que vai ser um jogo fácil? Claro, o Jota colocou várias situações. A gente sabe que o Atlético, tecnicamente, é um time que está melhor preparado, inclusive. Mas é Libertadores, tem um peso, né? Não, com certeza. O Fred falou sobre o estádio acanhado. Tem a questão também do jogo ser num horário diferente. Lá o jogo vai ser à tarde. Os próprios gestores do Luiz Franzini, em entrevista ao canal Fox Sports, eles fizeram uma previsão de até 10 mil torcedores. O estádio cabe em 18 mil pessoas. O Cruzeiro já jogou lá em 2014, quando enfrentou o próprio Defensor Sporting. Com a Arrascaeta. Com a Arrascaeta jogando pelo Defensor. É um estádio muito acanhado, você falou das arquibancadas de madeira. Não tem uma estrutura até mesmo para a imprensa trabalhar. Lembro que o pessoal reclamou bastante. Então, assim, é clima de Libertadores, tanto fora quanto dentro de campo. O Atlético não vai encontrar facilidade, a gente sabe que a
a própria questão anímica dos jogadores, ela também muda, é diferente jogar Campeonato Mineiro do que jogar Libertadores. No Campeonato Mineiro, os jogadores já entram mais relaxados, mais tranquilos. A Libertadores já tem aquele peso, tem uma responsabilidade maior, é mata-mata. O Atlético tem que disputar aí outro jogo com o Danúbio. Então, tem que buscar um resultado favorável. Então, toda essa questão também extracampo e psicológica influencia nesse jogo. Quem acha que vai ser fácil, não vai ser fácil. Lógico que o Atlético é o favorito por ter um time mais conciso, uma equipe mais definida. O Danúbio está remontando a sua equipe, mas não vai ter facilidade lá para o Atlético no Uruguai, não. Ô, Luciano, quando a gente vê aí os ingredientes do jogo de hoje para o Atlético, é o jogo mais importante do Atlético no ano até agora, né? E também não foi muito testado, só o clássico que a gente comentou aqui ontem, que foi mais ou menos, né? Por causa do horário, o time tirou o pé do acelerador. Mas na hora que a gente olha, a gente vê o Atlético, como o Jota falou, com jogadores experientes e rodados, inclusive campeões de Libertadores pelo Atlético. Você tem no banco um treinador experiente e boleirão, né? Você acha que todas essas situações é um dos motivos pelo qual o Levir não faz a opção pelo Guga? Já desde o começo do ano ele já sinalizou que seria o Patrick, porque ele não deu chance para o Guga lá no começo do ano como ele poderia ter dado no Campeonato Mineiro. Ele chegou a dar no último jogo, mas no último jogo, faltando menos de uma semana para o jogo da Libertadores, a gente imaginava já que não seria o Guga escolhido. Você acha que esses fatores todos fazem com que ele faça a opção pelo Patrick? É exatamente isso, Breno. O Libertadores, a gente sabe, tem o peso Guga. Está vestindo uma camisa agora com um peso maior em relação ao Avaí. Então, é um jogador que vai ser titular do Atlético, questão de tempo. Em breve, o Guga vai ser titular do Atlético. Mas, para esse primeiro jogo do ano, que já é um jogo do ano da Libertadores, no caso, que já é uma partida decisiva. O ano decisivo do Atlético começa mais cedo nessa temporada. Então, o Leverkusen prefere optar por um jogador mais experiente, que tem algumas restrições técnicas, mas é um jogador experiente acima de tudo e já está aí há quase uma década vestindo a camisa do Atlético e por isso o Patrick será o titular. Eu diria que o Leverkusen tem, basicamente, hoje, nesse time do Atlético, duas dúvidas. Entre aspas, dúvidas. Que é na lateral direita. O Guga deve ser titular em breve se mostrar o que ele fez na última partida. E o primeiro volante, José Wellison Adilson. O José Wellison não está 100% fisicamente, por isso ele também... E futuramente ainda tem o Blanco que vai entrar nessa disputa aí. É o Blanco como segundo volante para fazer ali, revezar com o Elias, não sei, ou adiantar o Elias, quem sabe. Opções que o técnico Leverkusen pode ganhar em breve. Falta um lateral esquerdo reserva e falta também peças para o setor ofensivo. Às vezes ele olha para o banco como no clássico e não vê muita opção para mexer no ataque, mexer na estrutura do time, não. Apesar de que eu gostei muito do Campeonato Mineiro, um jogo... O Pio já falou aqui, o pessoal tira o pé mesmo. O Maicon, em boa forma, pode ser essa opção para ataque, um jogador de velocidade pelos lados, que fez muita falta no Atlético ano passado. O Tchará não é esse jogador de velocidade pelos lados. Não é. Ele é um meia de origem que joga pelo lado de campo. Pelo lado direito, onde se destacou no Júnior Barranquilla, e no Atlético fez a melhor partida jogando pelo lado direito. Exatamente. E fica a observação de que o Atlético, nessa temporada, tem um elenco mais recheado e de mais qualidade do que o ano passado. A gente tinha algumas peças bem contestáveis em 2018. Em 2019, o Atlético contratou um zagueiro de qualidade, o Igor Rabelo. Mexeu em algumas peças do meio-campo, trouxe o Michael Bolt, trouxe também o Guga, que acredito que em breve também vai ser titular, mas, na minha opinião, o Levir acerta em escalar o Patrick nesse primeiro momento. As opções do ano passado não estão nem relacionadas para a Libertadores, né? Leandrinho, Natan, o Martin Reia e... Esses não vão ficar, né? Contrato até o meio do ano. Teran, sim, né? Que o Levir também até agora não mostrou. Precisa se explicar ainda, né? Mas ele precisa. Precisa e muito. Mas é a opção que ele tem hoje, o Leverkusen tem. Não tem tanta peça de reposição no ataque. É o que tem. Pois é, e o Papagaio, será que é o nome que chega para poder fortalecer esse ataque do Atlético? É um reserva do Ricardo Oliveira, não é sombra do Ricardo Oliveira, um reserva, apenas isso. É uma promessa do Palmeiras, jogador que no Palmeiras não teria oportunidades, porque lá tem 3 centroavantes ou mais. Então o Palmeiras simplesmente emprestou o jogador para o Atlético, no lugar que ele poderia ter mais oportunidades, assim como fez com o Roger Guedes no ano passado. Pelo que eu vi da base, uma promessa. Base para o profissional, muitos jogadores ficam no meio do caminho. Mas o Alejandro já não é uma promessa e está lá? O Papagaio é mais promessa que o Alejandro, no caso. O Alejandro aproveitou sempre fez muito muitos pouco, gols, né? Sempre fez muitos gols no Palmeiras, na base, na seleção de base do Papagaio, mas, como eu falei, base para o profissional
para os profissionais, alguns jogadores sentem. Você está dizendo que o papagaio pode voar e o Alejandro não? Ai, meu Deus Chama aí. Eu vou aproveitar então e vamos chamar a Ana Cláudia com a participação do pessoal de casa, Ana. Depois dessa aí do Guilherme, a melhor coisa é fazer isso mesmo, viu, Breno? O Antônio de Lagoa Santa comentou aqui que a única coisa factível no caso do Tardelli seria um salário fixo de no máximo 800 mil por mês e complementar de acordo com a produtividade e não mais de 2 anos de contrato. O Alexandre Santos acha que vai dar hoje Galo 2-0. Abraço aqui para Vanderlei Cândido, William Vlad e Francisco Fernandes, que estão aqui nos acompanhando. Obrigada aí pelas participações. O Biraci de Sabará quer saber, vou mandar para você, viu, Luciano? A pergunta que não quer calar. E o Tardelli, resolveu? Nossa, que novela, hein, gente? Que pergunta fácil. Mais uma novela. Bem, a situação do Tardelli, a gente sabe o que está acontecendo. O Atlético, sim, fez as tratativas com o jogador, com o staff do jogador, palavra bonita, né? Staff do atleta. Mas o que o Tardelli pede para voltar ao Atlético é fora da realidade do futebol brasileiro. Inclusive, o Breno falou do Júnior Urso no começo do programa, outros jogadores. Impressionante como inflacionou também todo mundo situação. Ganhando salários por isso que eu falo, né? poucos times do Brasil vão conquistar títulos importantes, porque a tendência é cada vez mais afunilar. Agora, voltando ao Tardelli, eu tentei fugir um pouco do assunto. É uma negociação muito complicada. O Atlético ainda tem um sonho, mas está, nesse momento, esbarrando em situação financeira. Está tentando alguns investidores que sempre apoiam o Atlético nessa contratação, mas é uma negociação muito difícil que teremos outros capítulos ainda. Seria uma excelente contratação, na minha opinião, mas a gente sabe que o Tardelli ainda está em busca da emancipação financeira, né? Emancipação financeira. Pra você ver, então tem isso aí. Bom, mas só para a gente poder falar ainda sobre o Tardelli, nosso amigo Guilherme Frossard, lá da Globo.com, que está acompanhando o time do Atlético em Montevidéu, conversou com o Marques. O Marques disse que tem conversado diariamente com o Tardelli, que existem negociações, mas não quis cravar nada, então é uma novela que parece que vai se estender um pouco mais aí para a torcida atleticana ter mais um pouco de paciência. Agora eu tenho uma dica para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não sai daí.